Vamos falar sobre relacionamento? Olha, a minha expectativa é que esse vídeo seja um guia para se relacionar bem. E não fui eu que criei, gente. Eu tô voltando aqui, conversando com Deus Tô voltando pro Clube do Livro, que a gente tem aqui no canal desse livro. Já tem 10 vídeos, tem uma playlist organizada. E eu tô variando, né? Trago vídeos aqui sobre a minha experiência, sobre a minha vivência no processo de autoconhecimento, expansão da consciência. E vou voltar também no Clube do Livro, não acabou. O livro não acabou, não falei sobre ele. Inclusive, não falei tudo sobre ele, né? Inclusive, gente, eu pulei uma parte, tá? Por quê? Porque é um livro que eu leio toda manhã. É a quarta vez, eu acho, que eu tô lendo esse livro. É um livro muito profundo, gente. Ele é muito profundo. Cada frase tem uma profundidade que a gente precisa parar para refletir. É por isso que o Clube do Livro desse livro já tem 10 vídeos, porque eu pego uma página, às vezes, dá um vídeo de 30 minutos. É isso. Tem gente que pega um Clube do Livro aqui no YouTube e fala assim, vou falar sobre esse livro em um vídeo. Não consegui fazer isso. Na verdade, eu gosto muito de aprofundar as coisas, entende? Então, por isso que eu faço assim. Então, o que significa? O que acontece? A gente está na temporada libriana agora. Na verdade, o Sol está fechando o seu ciclo em Libra, mas a gente vai começar uma lunação libriana. Se você está aqui e gosta de astrologia, se inscreve no meu canal Guia Astral, porque lá eu tô levando vídeos sobre as energias da semana, sobre assuntos astrológicos. Lá é o canal de astrologia, tá? Então lá você entende as influências energéticas e é um resumo. Lá eu tô resumindo um pouco, não tô aprofundando muito. E aqui a gente aprofunda nos estudos, né, de autoconhecimento. Então, já que a gente está nesse período de Libra, ainda, né, junto com o Escorpião, que é algo mais profundo ainda, mas Libra fala sobre relacionamentos. Então, eu estava lendo o livro e senti de trazer aqui esse trecho, essa parte, é um capítulo inteiro que eu vou tentar trazer aqui. É o capítulo 8 do livro. Assim, tentei resumir o máximo possível. Vamos ver. Por que é um guia, né? Mas um guia definitivo para vocês relacionar. Cara, ele fala coisas sensacionais aqui. Deus, do livro, né? De Neil Donald Walsh, fala coisas sensacionais sobre os relacionamentos. E que tem me ajudado muito. Tem várias coisas muito relevantes para a gente se relacionar melhor. Para a gente ser feliz nos relacionamentos. Olha que legal esse traço aqui que o Sol tá fazendo. Por quê, gente? Porque os relacionamentos, eles são a base. São tudo. A gente precisa se relacionar o tempo todo. Seja essas relações mais curtas, né? Eu vou ali na padaria, eu peço um pão, né? Então preciso me relacionar com o padeiro. Preciso me relacionar com, às vezes, a minha família, né? Porque às vezes eu moro com a minha família. Porque não que a gente tenha uma obrigação de se relacionar, mas muitas vezes a gente precisa, vai ser obrigado pelas circunstâncias, pelo menos momentaneamente. E assim, os relacionamentos são incríveis. Aí a minha opinião aqui, né, gente? Minha opinião é que os relacionamentos amorosos, todos os relacionamentos são incríveis, porque é isso, nos permitem, a gente vai entender um pouco mais sobre o que ele vai falar, mas eles são um espelho para a gente se construir. Ele fala sobre isso. E os relacionamentos amorosos, gente, a gente sabe, é desafiador. Todo relacionamento é desafiador, né? Relacionamento familiar é desafiador, às vezes uma sociedade. E os amorosos muito também, porque principalmente quanto mais intimidade a gente tem, né, com outra pessoa, mais desafiador se torna. Porque geralmente, quando a gente não tem muita intimidade, a gente é mais diplomático, né? A gente vai falar sobre isso também. E quando a gente tem intimidade, a gente começa, de repente, a ficar mais de qualquer maneira, né? Não ter tanto cuidado, não ter tanta gentileza. Então esse é um ponto importante que eu tô trabalhando no meu relacionamento amoroso, por exemplo. Ser gentil,
trazer diplomacia nessa relação. Em todos os relacionamentos mais íntimos, eu tô procurando fazer isso agora. Porque eu acho que quando a gente quer se relacionar com alguém amorosamente para a vida inteira, porque essa é a intenção, né? Muitas vezes a gente começa um namoro para isso, a gente não tá pensando em terminar. Um casamento, tem que manter essa diplomacia, né, gente? A gente tem que manter esse cuidado, essa gentileza com o outro, porque senão, se for se tratando de qualquer jeito, o negócio vai acabar, né? Então, é muito louco também, né? Por que que a gente é diplomático com pessoas que não são do nosso convívio, que são muitas vezes estranhas para nós, e com as que são a gente fala de qualquer maneira, trata de qualquer maneira, se comunica de qualquer maneira. Isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante no meu relacionamento, que é uma coisa que eu tenho trabalhado nessa alunação, nesse momento astrológico. A astrologia, ela me ajuda a perceber muito o que eu estou trabalhando em mim agora, e aí eu vejo ali o mapa. Para quem não sabe, se você é novo por aqui, aliás, deixa eu me apresentar, né? Muito prazer. Meu nome é Renata Bustamante. Eu sou astróloga, quer dizer, estou, né? Minha profissão é um estado, estou astróloga, estou professora de yoga e sou uma alma em busca de crescimento, de evolução, de entendimento, tá? Então aqui eu trago tudo que eu estudo, tudo que eu pratico, tudo que eu experiencio, tudo que me inspira a me transformar no meu melhor. Então, vamos lá para o livro agora. Introduzi aí com uma reflexão minha, mas vamos para o livro, gente. Então, o que ele começa falando no capítulo 8, página 133? Ele fala assim, ó. Deus, tá? Isso aqui é um livro que é um diálogo entre o autor e Deus. E é sério, ele teve inspiração divina para fazer o livro. Então, ele fala que Deus fala que os relacionamentos são sempre um desafio, levando a criar, expressar, experimentar aspectos cada vez mais sublimes. Ou seja, gente, os relacionamentos, eles nos levam a criar quem a gente quer ser. Resumidamente, ele fala que esse é o grande objetivo das relações, tá? O objetivo do relacionamento é a gente criar quem a gente quer ser. Na verdade, esse livro, se a gente fosse resumir o livro, ele está falando aqui que a coisa mais importante é a criação do nosso eu. A gente está aqui para criar e experienciar, para ser quem a gente quer ser. A gente tem um livre-arbítrio para isso, né? Então, a relação, ela me permite fazer essa criação. Porque se não tem nenhum parâmetro, se eu não tenho outro, eu não sou nada. E ele fala aqui, né? Ele fala aqui isso, ó. Ele fala que o paradoxo de todos os relacionamentos é o seguinte: você não precisa de alguém em particular para experimentar plenamente quem você é. E, sem outra pessoa, não é nada. Entende isso? Porque a gente já é, né? A gente não precisa de alguém para ser. Mas, ao mesmo tempo, se só existisse eu, como que eu iria me construir? Sem observar o outro, sem ter essa diferença. O outro, ele me ensina quem eu quero ser e quem eu não quero ser. Então, a partir do outro, eu posso ver isso. Por isso que ele fala que todos os relacionamentos, ele fala aqui, são incríveis e devem ser, assim, vistos como bênçãos. Todas as relações são bênçãos na nossa vida. Porque todas nos ajudam a nos construir, a construir o nosso eu. Então, se você teve um relacionamento que você foi ruim, muito ruim, a experiência foi ruim. E o que é ruim, né? Ruim é relativo. Depende do que é bom para você. Depende dos seus valores. Aquele relacionamento que para você foi ruim, ele te ajudou a construir quem você é hoje. E aí, isso não quer dizer que a gente tem que se manter em relacionamentos, por exemplo, abusivos. Relacionamentos em que as pessoas nos maltratem, em que fazem mal para nós. Por quê? Porque dar limite para quem faz mal, para o abusador, é importante, não só para nós, mas para o outro. Não faz bem para um abusador ser abusador.
E ele falou assim, o que determina o fracasso, né? O que determina o fracasso numa relação? Quando a gente entra no relacionamento, querendo, pensando, o que eu posso tirar deles? O que eu posso tirar dessa relação? O que eu ganho com isso aqui? Tá? Ele fala que entrar assim numa relação é ter fracasso na relação. E aí uma frase que é muito legal, né? Que ele fala, o objetivo de um relacionamento é decidir que parte de si mesmo você gostaria de revelar. Não que parte da outra pessoa você pode possuir e dominar. Olha que interessante, isso também é muita energia escorpiana, que pode ser dominadora, né? Então, a gente não está entrando para controlar o outro, não deve ser assim, né? Porque isso vai levar ao fracasso, né, gente? Quem quer ser controlado, dominado? Se a gente entra, então, com o foco de quem eu quero revelar, em vez de como eu posso dominar, já é positivo para Deus aqui, falando aqui Deus. Ele traz essa frase que é o seguinte, ó, o único teste verdadeiro tem a ver com o quanto você vive bem de acordo com as suas ideias. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, deixe cada pessoa no relacionamento se preocupar não com a outra, mas apenas consigo mesmo. Consigo mesma. Gente, olha só isso, preste atenção porque esse é um ponto muito importante desse vídeo. Ele tá falando aqui que a gente deve focar na gente. A gente deve se preocupar com a gente. Por quê? Ele até fala assim uma coisa que é polêmica, que é a pessoa mais amorosa é aquela que é egocêntrica. É aquela que tá focada nela. O que é isso, gente? O que ele fala aqui é o seguinte, essa questão das ideias, né? Quais são as suas ideias? Quais são os seus valores? Então, qual é o seu objetivo? Por isso que é importante a gente, primeiro, se autoconhecer, né? Ele vai falar mais aqui que o primeiro relacionamento mais importante é nós com nós mesmos, né? Então, a definição de valores, tem até um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, que foi o primeiro vídeo que eu fiz baseado nesse livro. Não tá na playlist dos livros, mas foi um vídeo que eu falei sobre a pergunta mais importante, que é quem eu quero ser. Porque você, determinando quem você quer ser, você definindo os seus valores, você vai ter parâmetros sobre quem você quer se relacionar. Como eu falo nesse vídeo, não adianta você tem valores, um valor seu é a verdade, você se relacionar com alguém que mente. Então, não funciona. Por isso que ele fala assim, o foco é em você precisa focar em você, nas suas ideias. E outra coisa que ele fala aqui, que é a coisa mais importante, que é sensacional isso também, é que você deve focar em como que você reage a partir do outro. Então, é isso. O outro tem uma atitude. A coisa mais importante é você escolher como que você vai reagir. Porque ele fala assim, ó, seu enfoque na outra pessoa, sua obsessão por ela é o que faz o relacionamento fracassar. O que a outra pessoa está sendo? O que está fazendo? O que está tendo? O que está dizendo? Querendo? Exigindo? O que está pensando? Então a gente fica só no outro. No outro. Não, gente, a gente tem que focar na gente. Porque se você definir quem você quer ser, ó, ele vai falar o seguinte, ó, que colocar-se em primeiro lugar no sentido mais elevado nunca leva a um ato terrível. E ele aqui recomenda que você se coloque em primeiro lugar. Ele fala assim, ó, se você se viu praticando um ato terrível como resultado de ter feito o que era melhor para si próprio, a confusão não foi causada por ter se colocado em primeiro lugar, mas por ter compreendido mal o que era melhor para você. Se você foca no que é bom para você de fato, de forma elevada, não tem como dar ruim na relação. Entendeu? Calma que a gente vai voltar nesse assunto. Mas continuando com a questão da pessoa mais amorosa, aquela que é egocêntrica, porque assim, se você não ama você, não tem como amar o outro. Você só faz com o outro o que você faz primeiro com você. E olha só que interessante. Ele fala assim, ó, muitas pessoas cometem o erro de tentar amar a si mesmas através do amor por alguém. Elas pensam assim, ó, se eu puder apenas amar outras pessoas, elas me amarão. Então serei digno de amor e poderei amar a mim mesmo. Então elas amam para ganhar algo em troca.
para ser digno de amor, porque elas não se sentem dignas de amor. É assim, se você me ama, eu posso me amar. Uma coisa assim, entendeu? E ele fala que ocorre o oposto com muitas pessoas que se odeiam, porque acham que ninguém as ama. E ele diz que isso é uma doença. É quando as pessoas estão doentes de amor. Aí ele fala, né, que as pessoas pedem prova de amor, pedem que se prove, tentam fazê-lo provar o seu amor. Mas aí ele fala que é isso, a primeira coisa é honrar e amar a si mesmo. Você deve reconhecer a sua dignidade e santidade antes de reconhecer a dignidade e santidade das outras pessoas. Por isso, gente, que é muito importante a espiritualidade. Você saber que você é uma luz, né? Esse livro aqui, eu tô lendo várias vezes e relendo, porque foi um dos livros que mais me libertou. Que mais, assim, tem vários livros, mas esse daqui me libertou do, tipo, será que Deus quer isso pra mim? Será que Deus não quer? Entende? Ele me libertou disso. Porque me fez compreender que Deus quer o que eu quero, me fez compreender a potencialidade da minha alma, o espírito de luz que eu sou e que todos nós somos. Me fez compreender melhor o outro, me libertou de limitações. Ele fala uma coisa interessante, que é: se há uma coisa que nenhum de vocês pode tolerar, é ser superado em santidade. Olha que coisa, né? Superado em santidade. Ele diz que a gente crucificou todos os mestres por causa disso, porque a gente imaginou que eles eram mais santos. E que todos os mestres transmitiram a mesma mensagem: não sou mais santo do que vocês. Vocês todos são tão santos quanto eu. Porque é isso, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais iluminado do que ninguém. Existem níveis de consciência, existem diferentes estados que cada um acessa, mas a essência é igual. E todos os mestres falaram isso. Essa questão a gente vai falar então sobre aquela frase que eu falei, que não é na ação das outras pessoas, mas em sua reação. Em nossa reação que encontrará a sua salvação, ele fala aqui. E aí o autor fala assim, olha só, mas parece que a gente não deve se preocupar com o que as outras pessoas fazem, que elas podem ter qualquer atitude, mas às vezes o que as pessoas fazem nos magoam, nos afetam, certo? Certo? Aí ele fala assim, a primeira coisa é admitir honestamente para si mesmo e para a pessoa como ela está se sentindo, como está se sentindo. Então assim, bom, alguém fala alguma coisa para você ou faz algo que te machuca, que você sente algo que você não gosta, você tem que assumir aquilo. Você tem que respeitar os seus sentimentos, entendeu? Se algo te magoa, já magoou. Muito tarde para você negar aquilo. Por isso que quando a gente sente emoção, a gente não deve negar a emoção, gente. A gente já sentiu. Sentiu tristeza, sentiu raiva, já sentiu. Tem como lidar com aquela emoção? Claro, existem maneiras elevadas de lidar com aquilo ali. Quanto mais na história, o que gera emoção é o pensamento. Então, se eu fico preso a uma história, mais emoção ela me traz, né? Mas ele fala respeitar os seus sentimentos, porque respeitá-los significa respeitar o seu eu. Como é que você vai negar o que você sente? Você vai negar a si mesmo. E aí, outra coisa, como que pode esperar compreender e respeitar os sentimentos do próximo se você não respeita os seus? Muitas vezes a gente quer fazer pelo outro as coisas boas e para nós não, mas não tem como. Aliás, tem como você fazer de forma fingida para ganhar algo e não de forma genuína. Então grava isso aqui, ó. A primeira pergunta em qualquer processo interativo com outra pessoa é quem eu sou agora e quem desejo ser em relação a isso. Quem que eu sou em relação a isso aqui. Por isso que hoje em dia, depois de ler esse livro também, uma coisa que me ajudou, eu vejo algo que eu não gosto no outro, eu procuro não ficar julgando mentalmente a pessoa. Eu procuro, que é o que ele fala, né? Pensar assim, essa pessoa tá me ajudando a construir o meu eu. Porque isso aqui que eu não aprovo, ou isso aqui que me traz revolta, eu sei que eu não quero ser. Eu não vou ser isso. Então, o tempo todo, gente, se o grande objetivo é a construção do eu, entende
como a gente não precisa julgar nada e mal dizer nada. Aí ele fala um pouco do mestre. Ó. O mestre é aquele que já passou por tantas experiências que sabe antecipadamente quais serão as suas escolhas. E é por esse motivo que os mestres mantêm a calma diante do que os outros poderiam chamar de calamidade. O mestre bendiz a calamidade, porque sabe que das sementes do desastre e de todas as experiências vem o crescimento do eu. E o segundo objetivo da vida do mestre é sempre o crescimento. Se o meu objetivo é crescer, não tem porquê eu me desesperar, né? Porque tudo que está acontecendo vai me levar a um crescimento. É claro que pra gente que não é mestre é mais difícil o negócio. Falar é sempre mais fácil, né, gente? Mas é possível. E a gente, no ruim, não no momento difícil, a gente deve focar no que é possível, sabe? E em recorrer a Deus. Porque tem uma parte também desse livro que ele fala que é no momento mais difícil pra gente que a gente deve recorrer a ele. Então, o mestre é aquele que sempre tem a mesma reação, e essa reação é sempre a melhor escolha. Ele fala que o discípulo, já ao contrário, é totalmente imprevisível. O mestre é previsível, porque ele tem sempre a mesma escolha, e o discípulo é imprevisível. Ele fala que querer saber qual é a melhor escolha, e não qual a escolha mais vantajosa, ou como posso perder menos, já é um caminho da maestria. Se você quer saber qual é a escolha mais elevada, né, para todos os envolvidos, e não a pergunta como que eu vou ter mais vantagem, né, como que eu vou perder menos aqui, entendeu? Porque ele fala assim, ó, que quando a gente vive tendo um ponto de vista de controle de dano ou vantagem máxima, o verdadeiro benefício da vida é perdido. Porque uma vida assim é uma vida com medo. E essa vida conta uma mentira a seu respeito, porque você não é medo, é amor. Gente, sério, gente, uma frase é muita coisa. Por isso que esse livro me inspira tanto, por isso que eu falo assim, gente, só pode ser Deus. Não existe um humano que, assim, em uma frase, gente, sério, em assim, poucas páginas de um livro ensina tanto pra gente. E aí tem uma pergunta que ele fala, ó, em todos os relacionamentos humanos, no momento crítico, apenas uma pergunta: o que o amor faria agora? E aí que ele fala: você tem que entender que não é que você vai fazer o que é melhor para o outro, é o que é melhor para você. Vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar? Eu não sei vocês, mas quando eu tenho uma atitude, por exemplo, a gente estava falando de comunicação, que eu tenho trabalhado bastante. Então, vamos dizer que eu tenho uma comunicação grosseira, meio ríspida, impaciente com uma pessoa. Ninguém vai gostar. Ninguém gosta. Tem gente que de repente vai aceitar, não vai falar nada, mas no fundo ninguém gosta, né? E tem gente que vai falar, tem gente que vai ficar chateado. Então, olha só, quando a gente trata mal o outro, tem uma atitude que a gente acha que é melhor, só que só é pro nosso ego, no fundo, a nossa alma, ela não se sente bem. Ela não se sente bem com atitudes que não são amorosas à nossa alma, né? Então, isso faz mal pra gente, de toda forma. Então, ele fala, não é que você deve escolher o que é melhor pro outro, é o que é melhor pra você. Porque ele fala que durante séculos a gente aprendeu que a ação amorosa é aquela que é melhor pro outro. Só que ele tá falando que a melhor escolha é aquela que é melhor pra nós. Pra nós mesmos. E aí ele fala que o mistério é desvendado, né, esclarecido, no momento em que você decide qual é o maior bem que pode fazer a si mesmo, né, o que a gente está falando aqui. Porque o maior bem para si mesmo torna-se o maior bem para outra pessoa. Porque o que você faz por si mesmo, você faz pelo outro. E o que faz por ela, faz por si mesmo. Isso ocorre porque vocês são um só e porque não há nada além de você. Aí a gente chegou numa profundidade muito maior, né? No entendimento do todo. Então, sempre que eu não tô sendo o amor, na verdade, eu tô fazendo mal pra mim, né? Eu não sou o amor com o outro, eu sou impaciência ou sei lá o que for, de ruim. Então, eu tô sendo ruim pra mim, gente.
É por isso que a gente se sente mal, quando a gente não é o amor. Ele fala algo tão interessante, que é a pessoa que tenta fazer o que é certo para outra, perdoar, compaixão, torna-se rancorosa, desconfiada até mesmo de Deus. Porque a pessoa fica assim, gente, por que eu tenho que fazer tamanho sacrifício, gente? Só que não é isso, porque ele pede, aí eu tô repetindo aqui, que você inclua a si mesmo entre aqueles que ama. Então é isso, gente. Esse negócio de se colocar em primeiro lugar é o segredo. Mas não é assim, não é nesse nível egocêntrico, como ele mesmo falou que é egocêntrico. Só que ele é Deus, né? Ele tá falando a nível de alma, né, gente? Ele tá falando a nível de alma. Então ele fala aqui sobre o objetivo, né? A gente tá na página 144, ele vai falando sobre o seu objetivo na vida, que você tem que definir. E aí uma coisa importante aqui, que ele vai falar, é que você tem que entender, né, como a gente falou já um pouquinho, mas o que você quer na relação. E ele fala que nessa vida você existe no mundo relativo, onde uma coisa só pode existir na medida em que se relaciona com outra, ou seja, ele fala, o maior mal seria não considerar nada mal. Então, assim, você tem que definir o que é mal para você numa relação, senão você vai aceitar tudo, e aí é questão do abusador, né? A gente não colocar limites, você não comunicar os seus limites. Olha, tô dando o meu máximo aqui, isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero, isso aqui não me faz bem. A gente tem que comunicar e limitar. Isso que ele fala aqui, ó. Diga a sua verdade. Gentil, mas totalmente. Viva, gentil, mas totalmente. Gentil é muito Libra, gente. É muito essa vibe libriana. Mude a sua verdade de maneira fácil e rápida quando a sua experiência lhe proporcionar uma nova lucidez. Então é isso, gente. A gente pode sempre mudar. Ah, você escolheu algo, a sua verdade é essa agora. Mudou. Comunica. Comunique sempre. Fale a verdade. Você pode falar com gentileza, não tem por que você não falar. A comunicação é algo muito importante numa relação. Os acordos, né, gente? Estabelecer acordos em qualquer relacionamento. Você comunicar, ó, isso aqui eu não consigo fazer, tal, isso aqui eu consigo, isso aqui eu posso, numa sociedade, pai, filho e tudo. Tanto que ele fala aqui também, cita os pais, que tratar as pessoas com amor não significa fazer o que elas querem, sempre, necessariamente. E os pais sabem disso muito bem, porque as crianças, muitas vezes, se escolherem coisas, não vão escolher coisas elevadas para ela. E essa é a diferença também, né? Quando a gente fala, o que é elevado realmente para mim? Não é comer bala todo dia, não é comer doce o tempo todo. Então é nesse sentido, o que realmente faz bem. Quem você quer ser? Não há como não dar certo se você se entregar à tarefa de criar o seu eu. Realizar a tarefa de tentar ser o que outra pessoa quer que seja, a ausência de regras ou diretrizes poderia de fato tornar a situação difícil. Olha, gente, isso é porque eu estou resumindo, por isso que eu aconselho muito que vocês leiam essa parte do livro, leiam, releiam, porque realmente é isso, os relacionamentos são algo que regem a nossa vida o tempo todo e são desafios, porque a gente não controla o outro. Muitas vezes o problema é que a gente quer controlar o outro, mudar o outro, ficar magoado, ficar chateado com o outro sendo quem ele é. A gente sempre tem opção de se relacionar ou não com aquela pessoa, gente. Isso é sempre uma opção para nós. Então, se vitimizar, se colocar como vítima, só vai trazer uma impotência. Não é impotência, mais nada. Não há ganho com isso, entende? Querer colocar o outro como errado, manipular, porque quer se colocar como vítima, como pobre coitado, não vai fazer ninguém te amar mais. Ai, que susto. Um passarinho. Não vai fazer ninguém te amar mais por isso. Porque você não está trazendo a sua alma, porque isso é muito pequeno para quem você é. Você não é vítima de nada, nem de ninguém. Então é assumir a autorresponsabilidade sobre as suas escolhas, sobre os limites que você deve impor, né? Porque existem limites, devem existir limites. Devem existir, porque não deve estar tudo bom.
Como ele falou, aqui existe o relativo. Tô olhando pro passarinho que tá ali, gente. Aqui existe o relativo, existe o bom e o mal. Ah, tá tudo bom pra mim. Não, não tá. Não tá tudo bom pra você. Então, definir isso é algo muito importante, né? O que é bom pra mim, o que é ruim, o que eu quero, o que eu não quero. E aí ele fala, nunca faça algo em relacionamento porque acha que é a sua obrigação. Faça-o compreendendo que é uma ótima oportunidade que está tendo de decidir e ser quem você realmente é. Ó, esse trecho aqui é muito bom. A maioria das pessoas entra nos relacionamentos pelos motivos errados. Para pôr fim à solidão. Tá, entre aspas, errados, porque para Deus do livro não existe certo nem errado. Isso é relativo, depende dos seus valores. Mas ele está falando aqui, quando ele coloca aspas de errado, ele está falando que é sobre em relação a quem a gente realmente é, né? Em relação ao amor que a gente é, à luz que a gente é, e a todo o crescimento em direção a Deus que a gente quer ter. Para pôr fim à solidão, preencher um vazio, ser amadas ou ter alguém para amar. Outras o fazem para massagear o ego, acabar com a depressão, melhorar a vida sexual, recuperar-se de um relacionamento anterior, ou, acredite ou não, para livrar-se do tédio. Nenhum desses motivos trará bons resultados. E a menos que algo mude totalmente ao longo do caminho, o relacionamento também não dará certo. Outra coisa importante, certifique-se de que você e sua companheira ou companheiro concordam a respeito do propósito. Qual o propósito da relação? Aí ele fala assim, gente, é sério, é muita coisa, mas é muita coisa boa. Porque, assim, quantos de nós, né, tem questões com relacionamento, gente? Eu tô aqui como aprendiz total, tá? Porque eu já tive muita dificuldade, eu melhorei muito nessa vida já, gente. Mas era impossível se relacionar comigo, eu diria. E eu tive relações mesmo assim. Mas, assim, amadureci muito, ainda tem muito que aprender. E ele fala assim, ó, se ambos concordarem em um nível consciente em que o propósito do seu relacionamento é criar uma oportunidade, não uma obrigação, uma oportunidade de crescimento, de expressão plena de suas personalidades, de realizar todo o potencial de suas vidas, de deixar de lado todos os pensamentos falsos ou todas as ideias pequenas que já tiveram sobre si mesmos, e de reconciliação definitiva com Deus através da comunhão de suas duas almas. Se fizerem este voto, em vez dos votos que têm feito até agora, o relacionamento começará muito bem com o pé direito. Olha que lindo, né? Realmente, muito lindo. Então, nos desafios, né, nos momentos difíceis, ele fala para tentar não ver a sua parceira como inimigo ou oponente, porque muitas vezes a gente fica nessa competição, né, gente? Vendo outro como inimigo. Ah, então o outro não tá bem, falou mal comigo, agora é você também, eu vou me vingar, eu vou não sei o quê, eu vou revidar, eu quero vencer. Só que quem vence não é um sobre o outro, é a relação que vence, né? Então, se a gente pensar nisso, às vezes um não vai estar bem, no outro dia o outro não está bem. Então a gente tem que relevar. E claro, se algo persistir, se algo não for agradável por um tempo, tem que conversar. Ele diz também para a gente ver nas outras pessoas mais do que elas mostram, porque é sempre mais, muito mais. Isso é assim, a gente ter sempre essa perspectiva de que o outro é luz, né, gente? Se a gente entendesse realmente a nossa essência, o quanto a nossa essência é iluminada, a gente sabe disso, né? Quando a gente para pensar, a gente deve sempre reforçar esse pensamento de que há muito mais para ser, há muito mais para ser revelado de luz, de grandiosidade em nós e no outro. Então, se a gente tem isso como base, né? Procurando sempre ver a melhor imagem do outro, a coisa mais elevada. Muitas vezes a gente tem ideias fixas sobre coisas sombras do outro, sobre limitações momentâneas, a gente fica se fixando. E quanto mais a pessoa, a gente já conhece ela há um tempo, é da nossa família, né? A gente já tem ali essa intimidade que eu falo. Eu vejo muitas amigas de longa data, as pessoas têm uma relação antiga, de longa data, e elas ficam reforçando a imagem delas que sempre foram, como se outra pessoa não pudesse mudar. Aí fica julgando, não, porque
se é assim, sempre é assim, se é essa coisa de também sempre e nunca. Isso é muito ruim de trazer no relacionamento. Né? Você nunca faz isso, você sempre faz isso. Isso é ruim demais. E é isso, ter um olhar do outro, de limitação pro outro. Ah, não, ele é assim, a gente procurar enxergar mais do que a outra pessoa enxerga em si mesma. Aí ele fala uma coisa também muito interessante, que é que isso pode ser feito de dois modos, né? Lembrando-as de quem são, o que é muito difícil, porque elas não acreditaram em você, e de quem você é, o que é muito mais fácil, porque você não precisa da crença delas, apenas da sua. Demonstrá-lo constantemente, em última análise, lembrarás outras pessoas de quem são, porque elas se verão em você. Ele fala que muitos mestres foram enviados à Terra para isso, né? Para que as pessoas se lembrem de quem são através desses mestres. Então, o mestre, ele tem essa função, né? De relembrar quem as pessoas são, de inspirar as pessoas a se relembrarem de quem elas são. Então, o que ele está falando aqui é que, pelo exemplo, você ajuda os outros a se relembrarem. Né? Não adianta muito você ficar falando, não, porque se é a luz, se é a luz, se é a luz. Se reconhecendo como tal. É pelo exemplo que a gente muda, né, as coisas, que a gente educa, que a gente tem a possibilidade de gerar alguma transformação na vida do outro, né, sendo exemplo. Porque a gente, se não for exemplo, ninguém vai seguir. Ninguém segue o que a gente fala, né? As pessoas seguem, podem seguir e nem sempre irão, mas o que a gente faz. Que vídeo longo, mas muito rico, hein, gente? Até tremi aqui a base. Muito rico, gente. Eu realmente quis trazer esse conhecimento desse livro. Então, indico muito a leitura do livro inteiro. Realmente é um livro que eu leio toda manhã. É um livro de espiritualidade, como se fosse a Bíblia para mim. E me conta aqui o que você achou, se te ajudou, algum ponto, o que mais... Me conta aqui o que mais te tocou aí, se virou alguma chave, algum ponto que eu trouxe, porque para mim, lendo esse livro, várias viraram, né? É um livro realmente que ele fica virando chaves o tempo todo. Se te ajudou esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Muito grata em te ter aqui, muito obrigada por me ouvir até o final, se você ouviu. Se você ouviu até o final, comenta aqui até o final para eu saber. Até o próximo vídeo, fique com Deus.